Hora do Enem não tem prazer algum em apresentar cantor sem repertório. Já estamos no ar com Redação na Veia. O Enem tá chegando e a gente quer você arrasando na dissertação. A meta hoje é treinar mais um tema que a gente criou. Pessoas com deficiência no Brasil. Visibilidade, acessibilidade e direitos. Um tema pra lá de atual. Basta lembrar que as Paralimpíadas acabaram de terminar. E falar de pessoas com deficiência faz a gente lembrar de campo semântico. Não entendeu? Calma! Porque a gente tem a ajuda da professora e consultora de língua portuguesa de um dos grupos de mídia mais importantes do Brasil, Thaís Nicoletti. Oi, Léo. Tudo bem? Como você vai? Tudo bem. Conta pra quem tá em casa, o que é campo semântico? O campo semântico, Léo, é aquele conjunto de palavras cujo significado remete a uma mesma área conceitual. Falando assim parece um pouco abstrato, mas se você tomar como exemplo o tema que vocês escolheram, que é o tema da pessoa com deficiência, então você vai ter pessoa com deficiência, tetraplégico, cadeira de rodas, cadeirante, acessibilidade. Esses termos todos pertencem a um campo semântico, o campo semântico da pessoa com deficiência e de todo esse debate que envolve a questão. E por que é importante a gente saber o campo semântico do tema? Simplificando, ele é o vocabulário relativo àquela área. Então, é claro que se você vai trabalhar naquele tema, vai escrever sobre aquele tema, você tem que ter um vocabulário mínimo relativo àquela área. Você tem que conhecer um pouco daquele assunto. Porque o vocabulário a gente não constrói de maneira artificial. A gente constrói pela leitura, constrói pela vivência. Às vezes você ouve uma palavra, não sabe o que quer dizer, você vai buscar o significado, vai ao dicionário, vai à internet, vai ao Google, né? Seja onde for, você vai buscar o significado, aí você volta para aquele texto de origem para ver se faz sentido, porque o significado da palavra, ele não é estático. Às vezes você olha no dicionário e, peraí, não sei, não é bem isso, é no contexto que ele se constrói. Então, é todo um processo de amadurecimento, de vivência, de leitura. É isso que leva você a ter um vocabulário. Por que o candidato tem que se preocupar com esse assunto? Todo mundo tem que se preocupar com esse assunto. A verdade é essa. Esse é um assunto que está em pauta. Os pleitos das pessoas com deficiência estão ganhando grande visibilidade neste momento, não só no Brasil, em muitos países, na ONU. Há uma série de debates visando a ampliação dos direitos das pessoas com deficiência física e mental e intelectual, enfim, todo esse campo de deficiências, né? Dessa maneira, o estudante deve esperar que esse assunto apareça num exame como o Enem, que é um exame conectado com a vida real, conectado com os debates que estão na sociedade. Então, por duas razões, ele deve estar preocupado com esse tema. Preocupado porque é um tema importante de debate na sociedade, que merece o engajamento de todas as pessoas, e preocupado porque pode cair na sua prova. E como está o Brasil em relação aos direitos das pessoas com deficiência?
O Brasil está avançando, né? Houve, no ano passado, a votação da Lei Brasileira de Inclusão, que nasce do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que já é um avanço, que, enfim, define uma série de direitos, de direito à educação, à inclusão pelo trabalho, de direitos civis, ao casamento, de pessoas com deficiência intelectual, enfim, uma série de coisas, de avanços, e o fato disso ter se tornado uma lei, é claro que é muito importante. Mas isso não é tudo, porque é necessário que as pessoas, de um modo geral, a sociedade, se engajem nessa causa. Às vezes, Landi, você ainda vê pessoas parando o carro na vaga do deficiente. Eu vou parar por um minutinho só, um minutinho, não pode parar um minutinho ali. Usar o banheiro do deficiente físico sem ser deficiente físico. É maior, é mais confortável. A gente ouve essas coisas. E para o aluno já ficar um pouco inteirado sobre o assunto, que boas fontes a gente pode encontrar? Quando o estudante vai procurar uma coisa no Google, sem saber, ele está acionando o campo semântico. Porque ele fala assim, eu quero deficiente físico. Ele põe lá e vem uma série de coisas. Ele põe acessibilidade. Aí ele vai achar uma série de textos. Então, até pela palavra, ele consegue encontrar muitos textos relativos ao tema, ao problema. Outra coisa que eu acho particularmente importante aí é citar o blog do Jairo Marques, que é colunista da Folha, tem um blog na Folha chamado Assim Como Você, é amigo, uma pessoa querida e tem um trabalho muito importante, está usando muito bem o espaço que ele tem na mídia, porque ele se tornou uma espécie de referência dos deficientes, né? Então, tudo que a gente tem uma dúvida, como é que trata, como é que não trata, o que aconteceu, enfim, o Jairo está lá para dar aquele suporte, né? E ele escreve, cria polêmica, ele não fala só das coisas objetivas, de problema de acessibilidade, não sei o quê, isso também, mas ele vai muito além disso, ele fala de como você enxergar a pessoa com deficiência na sociedade. O Jairo esteve aqui no programa e na entrevista que a gente teve com ele, eu perguntei para ele como está a mobilidade urbana da pessoa com deficiência. Vamos relembrar? Puxa, amigo, a mobilidade urbana eu costumo chamar de cesta básica da pessoa com deficiência. Infelizmente, a gente ainda tem o desafio de sair de casa. A pessoa com deficiência precisa encarar a calçada quebrada. A pessoa com deficiência precisa encarar, no fim da rua, a falta de rampa. A gente nem está falando ainda muito de pegar o bumba, a gente está atrasado demais nisso. E, como eu disse, é a cesta básica. E não só para o cadeirante, para o cego, né? Para a mãe que leva o carrinho de bebê. Uma boa calçada, que é o início da mobilidade urbana, para mim é fundamental. E para quem vive na cadeira de rodas e está deprimido, você tem algum recado? Viver numa cadeira de rodas realmente é um desafiador, mas a gente precisa enfrentar, cara. A gente vai ter que fazer um esforço, a gente vai ter que dar a cara para bater um pouco mais, vamos ter que se mostrar um pouco mais. Para quê? Para que a sociedade nos reconheça mais, para que a gente ocupe os nossos espaços. A gente tem está vivendo um momento que as diferenças estão se empoderando, usando uma palavra da moda. E a pessoa com deficiência, embora hoje a tecnologia dê uma assistência muito grande, as pessoas vivem nos grupos, né, nas redes sociais, e isso ajudou muito a pessoa com deficiência que tem dificuldade de sair de casa. O lá fora é fundamental. Exercer a cidadania é fundamental. Nosso país ainda precisa avançar bastante, né? É verdade, é como bem disse o Jairo, que a questão de acessibilidade, que é a cesta básica do deficiente, e ainda não foi resolvida. Quer dizer, a gente ainda não tem a cesta básica, e o resto, então, ainda a gente tem que conquistar todos os dias. O tema de hoje, pessoas com deficiência no Brasil. Visibilidade, acessibilidade e direitos. A gente acabou de ver um trecho da entrevista com o escritor e jornalista Jairo Marques. Você tem um trabalho em conjunto com ele sobre essa questão. Conta um pouco. Então, nós fazemos esse trabalho dentro da Folha de São Paulo com as equipes de trainees
Então, isso começou porque eu dou as aulas de português para essas equipes e, em determinado momento, achei que fosse importante falar desses termos com os quais nós devemos nos referir às pessoas com deficiência, porque isso é um assunto muito sensível e, quando você erra, o leitor não perdoa. Então, nós começamos a fazer esse trabalho lá. E daí, para chamar o Jairo para participar da aula, foi um pulinho. E a presença dele realmente é muito inspiradora, é uma coisa muito bacana, porque a gente vai além da questão linguística, dizer, olha, é pessoa com deficiência, você tem que pôr essa palavra pessoa antes, ou é para falar de um jeito, não é para falar de outro, não é para usar portadores de necessidades especiais, por que que sim, por que que não. Mas a gente vai além e passa a analisar a maneira como a mídia, de um modo geral, está abordando a questão da acessibilidade dos direitos e, sobretudo, a própria pessoa do deficiente físico. Então, o Jairo tem uma crítica muito importante ao fato de a mídia, às vezes, olhar para o deficiente como aquele exemplo de superação, que são aquelas pessoas que aparecem na mídia, aquele fulano que se tornou deficiente e está conseguindo enfrentar essa dificuldade toda, e ele acaba sendo tratado como herói. Segundo Jairo, não é por aí. O deficiente não é nem o coitado, aquela pessoa digna de dó, de comiseração, nem esse herói porque ele consegue sobreviver sendo um deficiente. Entende? Que nenhum desses dois extremos é bom para a questão da inclusão. Para você incluir a pessoa, você tem que entender que ela é diferente, mas você tem que olhar para ela no mesmo plano, né? Nem para cima como herói, nem para baixo com pena. Então, a gente trabalha muito isso, como isso aparece em novela de televisão, em filme, na própria mídia de um modo geral, notícias, noticiário, a gente faz crítica, faz autocrítica, sabe? Porque a gente está acostumado, até por hábitos de linguagem, a falar certas coisas sem pensar. Vou dar um exemplo para você. As pessoas usam muito aquela expressão, fulano está há anos preso em uma cadeira de rodas. Aí você fala, por que preso? Para a pessoa que não tem a capacidade de andar com as próprias pernas, a cadeira é que promove a sua autonomia, a sua possibilidade de andar, de ser livre. Ela não é uma prisão. Não é uma prisão. Muito pelo contrário. Então, isso já aparece naquele livro do Marcelo Rubens Paiva, né, O Feliz Ano Velho e tal. Ele tem todo um capítulo dedicado à cadeira de rodas. Olha, a cadeira é a minha grande amiga, porque se não fosse ela, eu estaria preso. Então, isso é um clichê que a gente tem que repensar. Para construir um panorama completo sobre o tema, a gente selecionou alguns textos de apoio. Vamos dar uma olhada e comentar sobre eles? Como a gente está focado mais na questão do campo semântico, deixa eu te perguntar, como o campo semântico aparece nos textos de apoio? Olha, Nandi, a coletânea, ela traz vários caminhos pelos quais aquele tema pode ser trabalhado. Então, por exemplo, essa coletânea que o programa preparou tem um texto da legislação, né, da lei de inclusão. Então, você vai já entrar em contato com os termos da lei que definem o que é pessoa com deficiência, etc. e tal. Então, já tem uma parte do campo semântico aí. O segundo é um texto de jornal, que vai falar da resistência a empregar pessoas com deficiência. Então, vem porcentagens, vem uma situação do dia a dia, uma situação concreta. E o terceiro texto trata da inclusão pela educação, né? Então, você já vai, em cada um desses textos, perceber uma parte do campo semântico. Mas é claro que o estudante vai poder trazer outros conhecimentos que ele tenha e o ideal é que ele consiga articular os diferentes textos dessa coletânea, formulando um pensamento autônomo baseado nesses textos que aí estão, né? A escolha das palavras já revelam a abordagem ou a direção? Isso sempre. Sempre tem um grau de subjetividade em qualquer escolha, seja na ordem dos termos na frase, na ordem da argumentação, na palavra que você usou, naquela que você quer repetir e naquela que você não quer repetir, né? Agora, num tema delicado como esse, nós temos que tomar um cuidado a mais, né, Landi? Porque
Há expressões que você não pode mais usar nesse debate. Hoje, por exemplo, não se diz mais que uma pessoa é aleijada. O que é o aleijado? É uma pessoa lesionada, que sofreu uma lesão. Só que no decorrer da história, a palavra adquiriu um significado pejorativo. Outra coisa, aquele termo mongoloide, você já deve ter ouvido, as pessoas têm até medo dessa palavra. Ela tem um sufixo oide, que quer dizer semelhante a. Então, o que é mongoloide? É semelhante ao mongol. Por quê? No início, a síndrome de Down, né, era descrita dessa maneira porque as pessoas que nascem com Down têm o olho amendoado, parecido com o do mongol, né, que é o habitante da Mongólia. Só que essa palavra, ela adquiriu um significado tão pejorativo que você não pode nem falar uma coisa dessa. E no caso da síndrome de Down, outra coisa importante para dizer, não deve ser retomada como doença. A gente falando em retomada, em campo semântico, síndrome de Down não é doença, é distúrbio genético. Outra coisa, deficiência física jamais deve ser tratada como doença, tá? Ela é uma condição, condição é a palavra. Então veja como todo o vocabulário dessa área é muito sensível, mas há outras questões mais sutis. A expressão portador de necessidades especiais. As pessoas com deficiência não gostam nem um pouco dessa expressão. Embora quem use ache que está dizendo de uma maneira elegante, educada, não é visto assim. Porque a palavra portador também é usada em infectologia. É uma palavra que designa aquela pessoa que tem uma infecção, um germe, um vírus. Então, ainda que num significado secundário, né, talvez ela acione um sentido depreciativo. Se disser tetraplégico, paraplégico, cego, surdo, deficiente visual, está tudo em casa, está tudo certo. Isso não é problema você dizer qual é a deficiência que a pessoa tem. Não precisa usar eufemismo, aliás, não deve usar. Porque o eufemismo pressupõe que você está escondendo uma coisa feia. E não é uma coisa feia, uma condição, é uma diferença. Hoje o nosso foco é no campo semântico. Isso tem a ver com a coesão do texto? Tem a ver, sim. Tem a ver porque você tem dentro do mesmo campo semântico palavras mais específicas e palavras mais gerais. Então, uma palavra geral pode retomar uma específica. Vamos dar um exemplo aqui no nosso tema de hoje. Você pega surdo, tetraplégico, paraplégico, todas essas coisas são deficiências. Então, você pode retomar surdo, paraplégico como pessoa com deficiência, né? Então, quer dizer, isso já é uma retomada que cria coesão. E, com isso, a progressão do texto, né? Ou seja, vale ponto, hein, galera? Aliás, falando sobre pontuação, a gente falou um pouquinho aqui sobre termos pejorativos e palavras que caíram em desuso. Se o candidato usar isso, ele vai perder ponto em relação aos direitos humanos? Nesse caso em particular, ele pode perder sim. Porque, veja só, Lande, você tem que pensar uma coisa. Como é que eu vou usar aleijado, mongoloide, débil mental, numa discussão de direitos das pessoas com deficiência? A pessoa mostraria que ela não tem a menor ideia de que debate é esse. Inclusive, eu acho que às vezes as pessoas ficam preocupadas em repetir palavra, porque eu vou ter que ficar usando pessoa com deficiência o tempo todo. Olha, de preferência sim. Pelo menos na primeira menção, você deve usar pessoa com deficiência. Porque ao colocar a palavra pessoa antes da deficiência, você muda o filtro, você passa a ver a pessoa não como deficiente, não pela deficiência, mas como uma pessoa tal qual as outras, né? Então, é muito diferente de você falar o fulano é deficiente ou o fulano é uma pessoa com deficiência. Pelo menos neste momento de afirmação, né? Neste momento de ações afirmativas em prol da causa, né? A busca por sinônimos é uma boa saída? Sinônimo é bom. As pessoas sempre acham, não vou repetir, tem uma palavra, tem outra que eu posso usar como sinônimo. Mas é bom lembrar que não existe sinonímia perfeita. Uma palavra sempre é um pouquinho diferente da outra. Mas um exercício interessante é o estudante tentar explicar com as próprias palavras aquele conceito. Ele tentar
substituir por expressões e até usar algumas figuras de linguagem. Mas tudo isso, né, você vai sofisticando o seu texto com a sua leitura, com a sua experiência, com o seu amadurecimento. E repetir? Se o aluno resolve repetir alguma palavra, aí repete também um termo, ou repete uma expressão e vai repetindo sem parar, aí quando ele percebe, ele fica repetindo até a palavra repetir. Não sei, e se ele vai repetindo, como é que faz? Bom, se ele estiver repetindo demais, assim como você, aí é um problema. Falando pode, viu, Landy? Mas tudo bem. Mas por escrito, você não deve repetir demais, né, a palavra. Quer dizer, não é que seja uma coisa terrível também você repetir uma palavra. Eu não costumo trabalhar a redação dessa maneira, dizer, não pode, você repetiu essa palavra, você já falou, não pode mais falar. E porque, às vezes, o texto fica artificial quando você quer substituir só porque já usou aquela palavra. Não é tão simples assim. Mas é claro que, como um princípio geral, né, é bom o aluno ler o texto que ele escreveu, porque, às vezes, a pessoa não percebe que ela vai escrevendo e não lê depois. Existe isso. Aí, depois que você mostra para o aluno, você fala, nossa, é mesmo, né? Então, leia, né? Leia seu texto antes, veja se precisa mesmo repetir aquilo, se pode usar um pronome no lugar, não é só sinônimo. Você pode usar um pronome, pode usar um outro termo, dar um volteio de frase, e você vai tornando seu texto mais agradável. Como manter esse foco? Eu acho que escrever é como você fazer exercício físico. Quando você começa, é muito difícil, né? Mas depois que você vai fazendo, você vai sentindo prazer, não é assim? É. Então, você vai vendo que vai ficando mais fácil, mais prazeroso, mais desafiador. É mais ou menos por aí. E esse é o espírito. Aliás, professora, a gente tem aqui o seu livro. Fala um pouco dele pra gente. Esse aqui. Esse aqui, o Redação Linha a Linha. Então, esse foi um projeto que foi também da Folha de São Paulo, já faz muitos anos, né? Mas nós tínhamos lá um caderno Fovest, que era voltado para os estudantes. Eu escrevia colunas lá e uma dessas colunas era uma coluna sobre redação. Então, nós começamos a coletar redações que as pessoas escreviam lá para o jornal. Eu bolava um tema, as pessoas escreviam e a gente escolhia uma redação para comentar no jornal. Isso acabou virando esse livro. Então, ele tem aí algumas redações comentadas e tem toda a correção gramatical no corpo do texto e depois um texto meu fazendo uma crítica sobre abordagem, coesão, coerência, etc. No finalzinho desse livro, você tem uma gramática essencial, eu chamei assim, que são aquelas questões gramaticais absolutamente necessárias para você escrever um texto. Não é claro que não é uma gramática, um livro assim, pequenininho, né? Mas assim, por exemplo, o que é coordenação e subordinação? Qual é a diferença? Porque isso faz muita diferença na hora de escrever um texto. Por que eu vou escrever tudo vou coordenando todas as ideias, parece que elas todas têm o mesmo valor. Então, é a hora de usar a subordinação, quando você vê uma ideia mais importante do que a outra. Aí tem pontuação, tem crase, um pouquinho de concordância e tem um glossário, que depois eu vi que as pessoas gostaram muito desse glossário, que explica esses termos que a gente usa. O que é coesão, o que é função de linguagem, não sei o quê. Então, tem uma porção de coisas aí. Ele é bem condensado, assim. Tem aí... Fica a dica. Fica a dica. Tá bom? Thaís Nicoletti, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço. Por ter ajudado a gente. Eu que agradeço estar aqui. Viu? E você aí de casa, foco nos estudos, muita leitura e até o próximo programa. Todo texto é escrito por alguém, para alguém, contra alguém. Então, dentro de um texto, há muitas vozes falando. Quer dizer, alguém fala, mas essa pessoa que fala está falando para alguém e está falando contra um outro discurso. Então, você tem que tentar compreender aquilo que está sendo dito em cada texto e se posicionar. Qual é a sua posição a respeito daquilo que está lá? Outra coisa muito importante que eu digo, você deve problematizar o tema. Um tema que aparece lá não aparece só para você fazer um exercício escolar de redação. Não, ele quer ver realmente qual é a sua posição, como você está engajado no debate que está posto na sociedade. Ele quer ver o seu amadurecimento, ele quer ver como é que você se posiciona na sociedade.
tudo isso é muito importante, às vezes mais até do que a gramática do texto. Claro que a gramática é um instrumental, é um instrumento muito importante. Quanto mais você tiver conhecimento linguístico, conhecer recursos de linguagem, melhor para você. Como faz para conseguir isso? Leitura. É ler sempre, é transformar isso em uma parte importante da sua vida. Vai lá e boa sorte!